dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje em mais uma etapa especial, né, da jornada digital da ANAP, hoje abordando o tema experiência do paciente. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre disclosure, protocolo necessário para comunicação efetiva e segurança do paciente. E nós vamos ter aqui conosco hoje a Elideia Lima, que é diretora médica, diretora de qualidade assistencial da Rede DOR São Luís, o Leonardo Cavadas de Costa Soares, também médio do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, do Pequeno Príncipe, e o Fábio Mota, vice-diretor de Qualidade e Pesquisa Clínica do Hospital Pequeno Príncipe também. E moderando essa mesa hoje, eu tenho o prazer de estar aqui com eles. Sou Ana, sou superintendente assistencial do Hospital do Coração. Fiquem à vontade depois da palestra para trazerem as perguntas no chat, nós vamos estar acompanhando os chats. E um lembrete muito especial é que vocês sabem que cada jornada digital tem um certificado, mas vocês precisam participar dos 4 eventos mensais que tem. Bom, contextualizando um pouquinho, né, antes da gente entrar no nosso tema, a OMS diz que nós, né, o princípio básico de qualquer serviço de saúde é não causar dano ao paciente, né? A segurança do paciente, ela é definida como a ausência de danos evitáveis. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de disclosure, a gente vai falar sobre algum dano que nós causamos ao paciente. Os danos mais comuns hoje que são citados são erros de prescrição de medicamentos, infecções associadas a cuidados de saúde, erros diagnósticos, quedas, práticas arriscadas de transfusão sanguíneas, erros relacionados à identificação do paciente e vários outros que a gente vê nos nossos sistemas de saúde atualmente. O que é o disclosure, né? O disclosure é um processo no qual um evento adverso é comunicado ao paciente e à família, de forma transparente e clara. E nós temos muitos institutos, muitas fontes que estudam isso. Então, é importante que nesse momento que a gente vai compartilhar um pouco de experiência, de informação dos nossos colegas nos diversos hospitais, que a gente traga as nossas dúvidas sobre isso, porque é um tema muito desafiador, é um tema muito difícil de ser conduzido, que nós aqui estamos engatinhando também. Então, quanto mais experiências, quanto mais abordagem nós tivermos, mais rico vai ser a nossa comunicação hoje. Então, eu vou passar a fala para a Elideia agora, que vai começar, depois o Leonardo e o Fábio, e aí a gente vai acompanhando aqui no chat as perguntas que vão surgindo. Obrigada, gente. Elideia, por favor. Obrigada, Ana Lúcia, obrigada, ANAP, aí, pelo convite de estar mais uma vez aqui na jornada. E aí, quando a gente combinava, fazia nosso alinhamento, nós comentamos que, assim, é um tema extremamente desafiador para todo mundo, né? E eu entendo que nós hoje não vamos trazer aqui nenhuma bala de prata, nenhuma solução efetiva, mas é extremamente importante discutir esse tema e discutir principalmente numa jornada de experiência do paciente. As pessoas têm muita ideia de que experiência do paciente é muito relacionada à satisfação, né? As benditas das métricas de satisfação. E a experiência é muito mais do que isso. Eu acho que essa jornada também, todas essas 4 jornadas vão tocar nesses pontos. Na Rede D'Or, nós definimos experiência em 6 pilares, e o primeiro pilar, que é liderança e governança, fala exatamente de distanciamento de poder, de cultura justa, dos feedbacks que a gente precisa dar, do próprio disclosure, de como trabalhar direitos e deveres do paciente. Então, um dos pilares extremamente importantes da experiência do paciente é ele entender que ele tem direitos dentro de uma unidade de saúde. Como disse a Ana Lúcia, o nosso ambiente é complexo, então acho que isso tem que ficar claro para todo mundo também. Nós não estamos trabalhando num ambiente simples. Eu tenho feito muitas essas discussões, a gente está no momento com as operadoras vindo muito junto com a ideia de eventos, como se eventos não pudessem acontecer. Eles não devessem acontecer em nenhuma unidade, eu concordo. A gente busca aí o dano zero em todas as unidades, mas o nosso ambiente de saúde é um ambiente complexo. O nosso risco de ter um evento grave dentro da saúde é maior do que dentro da aviação, né? Tem estudos que mostram que a chance da gente morrer de um acidente aéreo é de 1 para 10 milhões de passageiros. A chance da gente morrer porque se internou é de 1 para 300 pacientes. Eu brinco todas as vezes que eu pego uma turbulência, viajo muito, o meu amiguinho do lado começa a ficar com medo, eu falo com ele, pera lá, você tem medo? Aí, não, eu tenho. Você já se internou? Ele fala, já. Então fica tranquilo, nós não vamos morrer, não. Porque eu também já me internei um montão de vezes, a chance da gente morrer era na internação.
né? Então, nós trabalhamos num ambiente complexo. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para nossas reflexões de hoje. Segundo, entender que a experiência que, da maneira como é colocada muitas vezes pelas pessoas, só com satisfação, só com hotelaria, só com o ambiente, não é verdade. A verdadeira experiência que o paciente quer ter é sair bem de uma unidade. Eu sempre faço a metáfora ou a comparação de um voo. Se eu vou pegar um voo daqui para Nova York, todo mundo que está naquele avião tem um único objetivo: chegar lá no tempo certo e vivo. É isso o primeiro objetivo de todo mundo. E alguns têm o objetivo de ir numa classe executiva, outros numa primeira classe. Então eu posso mudar ali o patamar da hotelaria, vamos dizer assim, do que daquele avião vai oferecer de ambiente naquele momento, mas todo mundo quer segurança. Então, também para alinhar para todo mundo, independente de onde esse paciente esteja, ele quer segurança. É isso que ele busca quando ele precisa de uma unidade de saúde, né? Quando a gente vai diretamente para o tema do disclosure, também acho que se a gente fizer uma pergunta, e eu depois vou falar um pouco de um artigo que a gente publicou, e vou pedir até para o time aqui de acesso da ANAP já colocar para a gente dois documentos muito importantes aí no chat para vocês, compartilhar com vocês. O primeiro deles é a diretriz canadense, que fala sobre disclosure do CPSI, porque o Canadá saiu na frente nesse tema, né? Eles construíram umas diretrizes pelos próprios pacientes. Foram os pacientes e os familiares que sofreram dano, que entenderam que era importante fazer uma diretriz. E eu acho que todo mundo que fala de disclosure, que trabalha o tema dentro da sua instituição, bebeu dessa fonte como uma fonte inicial aí para discutir, porque ela é muito didática e como ela foi construída pela fala do paciente, do familiar, ela é mais didática ainda, porque ela entende a necessidade deles mesmo. E o segundo documento que eu também vou pedir para eles colocarem para vocês é uma pesquisa, então, que a gente fez, está publicado no jornal de em maio de 22. A gente discutiu aí a percepção do disclosure do evento numa cultura latino-americana. Quase 1.000 profissionais responderam o que entendiam sobre o disclosure. E vocês vão ver nos dois documentos que, assim, a diretriz ela dá um beabá de como fazer. E a nossa pesquisa mostra que é um desafio para todo mundo, né? Então, pacientes e familiares sempre apoiam que essa comunicação seja uma comunicação aberta, que seja transparente, que a gente tenha respeito, compaixão e honestidade pelo aquilo que aconteceu. Isso também é um ponto muito claro. A gente comentava aqui, acho que a ANAP escolheu a dedo, todos nós que estamos aqui hoje nessa jornada, viemos de uma raiz da pediatria. E Fábio e Leonardo vão ter mais oportunidade de falar, porque a prática deles é dentro do hospital pediátrico, mas o pediatra tem por si só uma capacidade de entender, de disclosure antes de todos os outros profissionais, porque a mãe está junto, a família está junto dessa criança. O cuidado é centrado no paciente. A ocorrência do evento vai ser muito claro para essa família e para os acompanhantes. Então, precisa ter uma comunicação clara do que aconteceu, né? E também assim nasceu os princípios da governança clínica de um hospital pediátrico, lá do inquérito de Bristol, como quando começaram a ter muitos eventos adversos num hospital e os familiares começaram a questionar o governo. No primeiro momento, o governo falou: não, não está acontecendo nada, né? O dono do hospital lá, não, isso aí não está acontecendo, até que eles entenderam que foram judicializados e, porque foram judicializados, pararam para entender que aquele hospital precisava mesmo de uma intervenção. É de onde nasce todos os pilares da governança clínica e todo o sistema inglês, né, de trabalhar aí a saúde. Então, que a gente não espere ser provocado por uma judicialização para entender a importância desse tema, gente, porque ao contrário, todas as vezes que eu faço uma comunicação transparente do que está acontecendo no meu hospital, eu diminuo a chance de uma judicialização. A gente sabe que a primeira causa pela quais os pacientes buscam a judicialização é a falta de informação sobre qualquer situação, seja ela lá uma real de um evento, seja também de uma dúvida na condução do caso dele. Então, vocês vão ver que dentro da diretriz do CPSI, eles deixam 4 pontos bem claros que a gente tem que usar. Então, partindo do suposto que eu tive um evento e que eu entendo que esse evento precisa ser comunicado, porque também eles definem muito claramente o quase erro, que também é uma situação muito importante para a gente estudar, nem sempre ela vai agregar para o paciente diretamente um informe, um disclosure. Mas aquele evento grave, obrigatoriamente, a gente precisa chamar esse paciente e responder o que aconteceu. Então, se eu tivesse que colocar de uma maneira bem simplificada, o que o paciente quer saber é o que aconteceu, que medidas estão sendo tomadas para eu minimizar esse dano que aconteceu com esse paciente, como nós vamos investigar para saber o que
eu posso fazer para evitar eventos futuros, porque todos os pacientes que têm um dano grave dentro de uma instituição, principalmente aqueles que chegam a óbito, e a gente tem alguns cases aí que ficam muito claros na internet, o que eles querem saber é o que vocês fizeram para isso não acontecer mais. Porque o meu filho, a minha mãe, o meu pai morreu por conta de um evento. Mas eu quero que vocês aprendam com isso. E eu falo que o evento só serve para isso, para a gente aprender, para a gente melhorar o nosso processo. Então, o que vai ser feito para que vocês não tenham outros eventos? E eles esperam muito também, também foi assim no inquérito de Bristol, quando eles escutaram os pais, por que que vocês estão judicializando? Eles falavam assim, nós estamos judicializando porque vocês não sentiram conosco o que nós sofremos, ou seja, que a organização precisa lamentar o ocorrido. Então, eles esperam muito que a gente, em algum momento, vá lamentar mesmo o que aconteceu, né? Esse era um ponto que eu queria deixar dessas 4 perguntinhas, então. O que aconteceu? O que nós estamos fazendo para minimizar o dano? Vocês lamentaram isso que aconteceu? A organização está lamentando? E o que vocês aprenderam com isso para que isso não se repita mais? E o outro ponto que eu também queria colocar, que está nesse documento do CPSI, é que a gente tem um disclosure que deve ser feito inicial, que é aquele disclosure do momento. Então, supondo lá que eu tenho uma criança que estava lá em nutrição parenteral e também estava recebendo uma dieta pela sonda, complementando essa nutrição, e em algum momento alguém pega essa dieta da sonda e coloca erradamente na veia. A gente sabe, né? Eu sou da geração que os conectores eram iguais, então a chance de morrer era enorme, a chance de confundir a veia pela via oral era enorme. Mesmo a indústria tendo aprendido com alguns eventos e colocando os conectores diferentes, a gente ainda acha uns seres que conseguem lá forçar tanto que coloca, por exemplo, uma dieta oral na veia. E aí eu tenho um dano. Então, naquele momento, naquela que a gente chama do disclosure inicial, o mais rápido possível, a gente tem que chamar a família e informar, né, a família ou o responsável por aquele paciente e descrever o que aconteceu, tá? Então, esse disclosure inicial é onde eu descrevo o que aconteceu. Eu ainda não sei todas as causas, eu não consegui investigar, mas eu vou dizer, olha, alguma coisa aconteceu diferente aqui, nós vamos investigar, eu vou te pedir desculpas, porque se tivemos alguma falha aqui, nós vamos chegar na causa raiz ou no que nós precisamos te falar, e vamos então ver se vocês precisam de algum apoio, apoio emocional, apoio clínico, um apoio prático ao paciente para poder. A mãe ficou muito desequilibrada, precisa que chame alguém para estar junto com você. Nós vamos abrir a sessão, vai ficar 2 cuidadores nesse momento para que vocês tenham aí um apoio e vamos dizer que nós, assim que tivermos uma investigação do que foi ocorrido, a gente vai voltar para conversar com essa família, com essa mãe ou com a pessoa que a gente abriu o disclosure. Nesse momento, a equipe da unidade aonde aconteceu é responsável por fazer esse disclosure inicial. E aí a gente vai investigar efetivamente o que aconteceu naquele momento, né, naquele fato. A gente sempre sabe que são vários fatores que contribuíram. Ah, a mãe estava ansiosa, queria logo essa dieta, chamou 3 vezes a campainha. A técnica que estava lá era uma técnica que estava recém-admitida, ainda não estava acostumada na equipe da pediatria. E aí eu vou citando vários fatores que podem ter contribuído para esse evento, mas nesse momento que eu vou fazer um disclosure final, ou seja, eu vou chegar a uma conclusão para a família do que aconteceu, é extremamente importante que a gente tenha um representante da direção ou da gerência, alguém que responda pela unidade, não só a equipe da assistência que estava naquele momento. De novo, nós vamos pedir desculpas, isso é muito importante para a família. Vamos assumir aquelas responsabilidades que nos couberem, então entender, olha, foi uma dieta, mas ela foi prontamente interrompida, isso não gerou dano para tua criança. Nós já fizemos uma imagem dela e ela não fez uma lesão maior ou não teve nenhum dano a mais por conta desse evento. Nós vamos explicar aquilo que aconteceu e quais foram os fatores que contribuíram, né? E vamos dizer para eles que sim, nós vamos aprender com esse evento, então nós vamos fazer uma dupla checagem, nós vamos treinar as pessoas, nós não vamos colocar uma pessoa que entrou no hospital diretamente na área da pediatria, que é uma área de maior risco, vamos entender as ações que a gente pode fazer para isso. E aí sim, de novo, entender se a gente precisa dar suporte para a família, tá? Então, esses passos estão bem claros nesse documento que eu falei para vocês do CPSI. E já caminhando para o meu tempo que está aqui esgotando já, eu vou citar então um outro artigo que eu pedi para colocar aí para vocês, que é um artigo que a gente fez uma entrevista com quase 1.000 profissionais
para ver a percepção deles sobre evento adverso. Aqui na América Latina foi um artigo feito dentro da Rede DOR, o Dr. Tiago Romano, que é um médico responsável pela terapia intensiva, que liderou o artigo. Eu tive o prazer de participar junto com eles. Mas a gente, na verdade, fizemos algumas perguntas para eles, para poder mostrar, primeiro, que nas evidências já falam que a gente tem menor risco de uma ação judicial se a gente fizer um disclosure logo na hora que aconteceu o evento, né, para que as pessoas estejam claras. E também, mas as pessoas acham que tem uma ação legal maior, uma judicialização maior, quando tem algum viés de desonestidade, quando a gente tenta esconder, quando a gente não se coloca logo depois que aconteceu o evento, aumenta a chance da família discutir isso. E aí nós apresentamos dois desfechos para esse grupo de profissionais. O primeiro era um desfecho que gerava a morte do paciente, era um dano grave. E o segundo não tinha tido nenhum dano permanente, para a gente entender a percepção deles. 79% dos participantes concordaram plenamente que o disclosure deveria ser realizado, em ambos os cenários, o que a gente ficou muito feliz, porque a maioria entende que o disclosure é importante. 67% falaram que o disclosure muda a percepção da instituição e apenas 8% disseram que teria uma redução de confiança na instituição. Ou seja, todo mundo entende que quando eu sou transparente, eu melhoro a minha relação com a instituição e apenas uma pequena parte fala que isso poderia aumentar a judicialização. Graças a Deus, as pessoas já estão começando a entender que não aumenta a judicialização. 11% concordaram plenamente que o disclosure aumentaria a chance, só 11%, a chance de ação judicial, ou seja, a maioria entendeu que não aumenta, e eles também, a maioria entendeu que a ação judicial seria mais importante ou mais provável se acontecesse no cenário 1, que é o cenário que a gente mostrou com óbito, que a gente também entende que sim, é onde teria mais questionamento para acontecer uma ação judicial. 64% afirmaram que já tinham vivido uma situação de disclosure e 44% acreditaram que a pessoa diretamente envolvida no evento adverso deve participar do disclosure. Aí sim, pensando no paciente diretamente. O CPSI fala que disclosure não é uma coisa simples, gente. Eu queria, para concluir, trazer isso para vocês. Então, a gente tem que pensar bem com quem nós vamos falar, porque nem sempre o que eu peço, vou pegar quem está lá com aquele paciente, acompanhando no dia a dia. Talvez não seja o filho que seja o filho mais maduro para escutar um disclosure. Então, a gente também tem que entender com quem a gente vai falar, né? Porque é um processo crítico, é um processo delicado, ele precisa maturidade organizacional, por isso eu não acredito naquelas pessoas que falam, nós fazemos disclosure para todos os eventos. Não era para ser assim, porque a gente ainda não tem essa maturidade para fazer para todos os eventos, né? Então, assim, a gente encontra em que momento eu vou fazer o evento. Eu já disse que ele deve ser feito em 2 etapas. Esses profissionais têm que dar bem treinados, porque é uma técnica de comunicação, de se colocar no lugar do outro. Tem que ter sempre o pedido de desculpa, tem que ter sempre um suporte para a gente oferecer para essa família e também para o profissional, porque quem está envolvido no evento é uma segunda vítima, então acho que também isso é uma conclusão que a gente tem que ter muito clara. E a nossa comunicação tem que ser clara, compreensível, sensível. Para isso, a gente tem que estar treinado, tá? É uma resposta, sim, adequada, fazer o disclosure. Ela tem que ser transparente e empática, mas ela não é simples de fazer. Era isso que eu queria fazer a provocação inicial aí, para todo mundo ter a clareza que, assim, precisamos discutir o tema, passou da hora de discutir, ele está, sim, envolvido com a experiência do paciente, porque é a verdadeira experiência do paciente, é o paciente passar por uma organização não tendo dano, ou quando tendo dano, entender por que isso aconteceu, mas não é simples de fazer, gente. Acho que da minha parte era isso que eu queria trazer para a provocação inicial. Obrigada. Acho que passo para o Leonardo, né, Leonardo, para você trazer sua Legal, experiência. legal. Bom dia a todos. É um baita privilégio para a gente participar dessa mesa, participar dessa jornada. Queria parabenizar a ANAP pela jornada, foi uma sacada muito bacana da gente conseguir trazer vários expertises, várias experiências e a gente trabalhar nesse processo de construção conjunta, que é a cocriação. A gente está construindo algo novo no Brasil, algo que a gente não vivenciou no passado, que as instituições, tanto da América do Norte quanto da Europa, vivenciaram isso na virada do século e a gente está vivenciando esse momento agora.
A gente olha a comunicação e o olhar, e o disclosure com um olhar de aprendizado, né? Acho que a ideia colocou muito bem. A gente olha sempre como o ICPS coloca, né? O evento é chamado de sentinela para que nos alerte que a gente precisa revisar, a gente precisa analisar, a gente precisa investigar para conseguir entender onde estão nossas fragilidades. E a gente também tem um olhar ético, né? O olhar que a gente amplia a nossa visão. A professora Aline Albuquerque, no seu livro Disclosure em Saúde, faz uma sustentação, uma fundamentação belíssima sobre os pilares éticos, os pilares do cuidado centrado no paciente, os pilares da segurança do paciente. E o Dr. Vitor Grabois nos traz isso, né, que é um imperativo ético, né, que são os valores universais, os valores que permeiam diversas culturas, né? E também o olhar de custo-efetividade, que não tem como a gente se afastar disso. E quando a gente olha esses 3 olhares juntos, eles trazem um significado muito grande para essa vivência. Trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Nós somos um hospital, é importante a gente enfatizar que nós somos um hospital pediátrico, exclusivamente pediátrico. Nosso hospital tem uma longa jornada. Nossos pacientes que nós lidamos no dia a dia, numa parte muito significativa dos nossos pacientes, eles são pacientes crônicos complexos. Eles têm uma jornada complexa no seu cuidado e nós temos muitos leitos de UTI, são 76 leitos de UTI pediátrica, onde a gente tem essa complexidade que a ideia traz para a gente, né? Essa complexidade de exposição a medicamentos, exposição a equipamentos e a diversidade de condições. Nosso programa ele foi gestado entre 2013 e 2016, foi uma convergência de diversos fatores que contribuíram para a gente caminhar nesse sentido, e a gente teve contato com o CPSI, a gente teve a oportunidade de ter contato com um hospital canadense que fez a translação do CPSI para a sua política institucional, a gente vivenciou uma parte, e a gente, a partir daí, nós fizemos uma leitura do CPSI. Então, é possível que eu repita algumas coisas que a Lideia falou, mas eu acho que isso é útil, isso para nós aqui, com esse processo de cocriação, eu acho que vai ser bastante interessante. O que nós lemos do CPSI? Ele foi construído em parceria com os pacientes, como a Lideia colocou. A dona Davis, ela foi a primeira presidente do Patients for Patient Safety, ela participou ativamente na construção desse protocolo, ela traz um depoimento muitíssimo interessante do Vance, que era o filho dela, que ela perdeu em função de um evento adverso estritamente relacionado à comunicação. O depoimento dela está na internet, dá uns 40, 50 minutos, muito comovente e toca a nós, profissionais de saúde. O CPSI ele foi testado, ele foi consolidado, ele tem uma jornada longa, como a Lideia colocou, foi o primeiro protocolo que a gente teve acesso, e ele é aplicado dentro de um sistema universal. O sistema canadense é um sistema de acesso universal, onde a gente tem diferentes culturas, escolaridades, fatores econômicos, convivendo dentro do mesmo ambiente de internação. E um dos pontos que a gente considera como primordiais ou centrais do CPSI é que ele carrega em si, e essa foi a nossa leitura, o princípio da cautela. E aí a gente vai compartilhar com vocês uma leitura nossa, né, especificamente nossa. Ele traz o princípio da cautela quando ele considera as incertezas no início do incidente. Quando acontece o incidente, existem muitas incertezas, como a gente vê, né? São vários fatores desencadeantes. Então, ele considera isso ao afirmar que, no final de uma análise de um evento, a gente pode ter 4 desfechos. Ou é uma progressão natural da doença, ou está relacionado a um risco inerente ao processo de trabalho, ou é um incidente de segurança do paciente, falhas sistêmicas que a gente tem, ou é performance profissional. Então, diante dessa incerteza, nós interpretamos, e aí é um compartilhamento de experiência, a gente deslocou o pedido de desculpas para o disclosure final. A gente deixa no disclosure inicial ou disclosure clínico uma expressão genuína do pesar que a equipe tem, e é isso que a segunda vítima passa para nós. A gente transmite esse sentimento da segunda vítima para a família, que é uma expressão de pesar, que a instituição se importa com o paciente, a instituição se importa com a família, se coloca à disposição, como a Lideia colocou, em diversas dimensões, não é numa única dimensão, a gente consegue esclarecer. Então, esse disclosure inicial, a gente acabou adotando um caminho onde a gente expressa o pesar,
com expressão de sentimentos, nós dizemos que nós sentimos muito pelo que aconteceu, pelo desfecho não previsto, pelo incidente não planejado na evolução do paciente. Na sequência, a gente coloca a exposição dos fatos, né, o que nós temos de conhecimento naquele momento, sem tentar concluir, sem tentar achar uma explicação, o que é muito difícil, que a gente tem a imaturidade que a ideia cita, os profissionais, nós somos treinados para dar diagnóstico, então os profissionais tentam concluir e a gente tem que, né, trazer os profissionais de volta para essa realidade do disclosure inicial. E, por último, a construção dos próximos passos, que é um novo plano terapêutico para o paciente. O que será feito a partir desse evento? Serão necessários novos exames de imagem? Vai precisar ficar mais tempo internado na UTI? Vai atrasar a extubação da ventilação mecânica? Vai precisar entrar com antibiótico? Vai precisar de um novo acesso venoso? Quais consequências? Quais são os danos que aquele paciente apresenta naquele momento? E é isso que a família espera de nós, nessa comunicação, que ela deve ser honesta, ela deve ser transparente, deve carregar habilidades empáticas, considerar essa perspectiva que o paciente tem. E desde então a gente tem feito essa jornada de contínuo aprendizado, a gente aprende continuamente, a gente está longe de estar pronto, a gente está numa caminhada que a gente está buscando com especialistas, buscando na literatura, buscando um aprendizado contínuo, a gente aprende, melhora, aprende de novo, melhora, e a gente vai caminhando nesse sentido. E esse aprendizado, ele, embora tenha muitas fontes, a gente entende que o nosso principal ponto de aprendizado é com os pacientes. E a gente tem profunda gratidão aos pacientes pela generosidade deles expressarem a experiência deles expressarem os sentimentos deles, que nos faz caminhar, nos faz aprender, nos faz entender que é uma jornada muito difícil, é uma jornada que a gente tem muito que aprender, principalmente considerando a nossa cultura latina, que é diferente do que a gente vê em diversos outros locais. E aí eu queria, já caminhando para o encerramento, eu queria trazer um olhar do paciente. Já que a gente tem essa expressão do paciente, a gente precisa ter trazer essa perspectiva do paciente. Nós conseguimos entender a perspectiva dos nossos profissionais, dos nossos colegas de trabalho. Um ambiente estressante, complexo, tumultuado, profissionais com esgotamento, com burnout em níveis alarmantes, em níveis muito complexos. O nosso dimensionamento de profissional que a gente tem dentro da na América do Sul é diferente, e essa perspectiva a gente já conhece. E a gente está tentando estudar um pouco mais agora a perspectiva do paciente. Em qual cenário esses eventos adversos acontecem? E a gente traz o olhar para a condição, para as doenças ameaçadoras da vida. E as doenças ameaçadoras da vida, embora elas estejam presentes no hospital como um todo, elas estão presentes universalmente dentro da terapia intensiva. Na terapia intensiva, a gente encontra pais, e a gente aprendeu muito também com o trabalho do Lucas Zambon, que ele fez um trabalho belíssimo dentro da UTI, olhando os eventos adversos dentro da UTI. É um trabalho um pouco mais antigo, mas todos nós que trabalhamos com qualidade e segurança bebemos dessa fonte também. E quando a gente olha quando a gente olha a perspectiva dos pais, quem são esses pais? O que eles estão fazendo ali dentro da UTI? Eles estão diante, na nossa realidade pediátrica, eles estão diante de um filho com uma condição ameaçadora da vida. Muitas vezes, a gente costuma dizer, por exemplo, pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, a primeira visão que o pai e a mãe têm do seu filho é como se ele tivesse sofrido um acidente de trem, como se ele tivesse atropelado por um trem. E esses pais expressam ansiedade, níveis muito altos de ansiedade. E essa ansiedade ela é decorrente de incertezas, ela é decorrente de desconhecimento daquele cenário da doença, ela decorre dessa presença que não era esperada para a família. E além da ansiedade, a gente também lida com medo da morte. E os trabalhos mostram que as famílias elas têm uma percepção da morte que ela é desconectada, por exemplo, de score de gravidade do paciente, do PRISM pediátrico. Então, a probabilidade de morte, segundo a percepção dos pais, ela é superior à probabilidade de morte de acordo com a escala do PRISM. E isso gera
isso afeta diretamente mecanismos de enfrentamento dessa família. E além da ansiedade, do medo, eles têm uma expressão de confiança. Eles confiam em nós. E eles expressam esperança. Esse é o maior ponto deles, é onde eles conseguem se segurar, onde eles conseguem encontrar sustentação para esse momento. E qual é o cenário dessa família dentro da UTI? As pesquisas mostram que familiares de pacientes internados apresentam níveis preocupantes de síndrome de estresse agudo. Na nossa realidade pediátrica, a gente avança para muito próximo de 60%. Em algumas circunstâncias, algumas doenças específicas, por exemplo, que a gente lida, hipoplasia de coração esquerdo, a incidência de estresse agudo é de 80% dessas mães que estão acompanhando os seus filhos. E após a alta, os níveis caem, e a gente passa a chamar de síndrome de estresse pós-traumático. Ela cai, ou sintomas de estresse pós-traumático, ela cai e ela fica em torno de 25%, e ela se sustenta nesses 25% até o final do primeiro ano. Esse nível de incidência de estresse pós-traumático após o evento, ele é similar a níveis de pacientes que enfrentam acidentes automobilísticos, por exemplo. Depois de um ano, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas dentro desse cenário, acontece o evento. E aí, nesse cenário familiar, acontece algo inesperado, um desfecho que não era esperado por todos, nem pelos profissionais, nem pelos pais, e isso, ele desorganiza a ansiedade da família, ele aumenta o medo da família, e ele traz para nós, ele esmaga a esperança da família e ele esmaga a confiança da família com os profissionais de saúde. E essa é a nossa tarefa principal, a gente conseguir manter a confiança da família, porque existe um caminho a ser percorrido ainda para frente. E, por último, a gente tem aprendido também, ouvindo os pais, que, embora tenham que a gente tem chamado de fenótipos de sintomas dos pais, embora a gente tenha um espectro enorme de apresentação dos fenótipos, mas, na imensa maioria das vezes, os pais nos ouvem. Eles nos ouvem quando a gente expressa sentimentos de pesar, eles nos ouvem quando a gente explica com detalhamento os fatos, com o conhecimento que a gente tem naquele exato momento, e ele também nos ouve quando a gente traz uma proposta de novo caminho, de próximos passos a seguir. E, por último, a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês quais são os passos que a gente está programando, os próximos passos dentro da instituição. A gente está elaborando estratégias institucionais, ouvindo outros profissionais de outras instituições. A gente entende que o caminho é um caminho onde a gente forme núcleos setoriais, onde a gente eleja champions, profissionais que tenham treinamento para lidar com circunstâncias inesperadas e tenham um modelo de apresentação, de abordagem familiar e condução do caso. E também a gente está caminhando agora para modelos de engajamento da família no cuidado, um engajamento participativo. A gente abrir alguns canais, né, alguns físicos, alguns presenciais, para que os pacientes possam expressar em tempo real a sua experiência, em tempo real a sua dúvida, em tempo real os seus sentimentos, para que a equipe possa fazer uma alça de intervenção quase que imediata. Muito contente pela possibilidade de compartilhar a nossa experiência com vocês, e aí eu passo, então, a palavra ao Fábio para dar continuidade à nossa discussão. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui compartilhando experiências, né, e conhecimentos com tantas pessoas maravilhosas, Elideia, Ana, Leonardo, um prazer, agradecer a NAP por esse honroso convite. E o meu objetivo aqui, pessoal, vai ser trazer um pouquinho da experiência de governança, né? Nesse momento, então, eu estou como médico vice-diretor, né, desse núcleo que cuida da qualidade e segurança, além de pesquisa clínica e alguns outros trabalhos multiprofissionais. Então, realmente, essa união, né, de departamentos facilita muito a coordenação dessas abordagens. E a gente destaca a importância institucional de realmente começar por uma política sobre o disclosure, né? É fundamental porque a política
ela vai realmente referenciar a instituição, dar um norte dos caminhos a serem percorridos. E realmente a nossa política, ela, assim como o nosso protocolo, ele foi construído em cima desse documento já tão comentado pela Elideia e pelo Leonardo. Então, peço desculpas, porque, mais uma vez aqui, a gente vai repetir um pouco dessas abordagens que foram feitas, mas agora dentro de uma visão mais prática, né, do dia a dia, de como a gente constrói essa política e, na sequência, apresentar como a gente constrói a, a, o próprio protocolo em si, né, dando aqui algumas dicas. E, começando pela política, né, a gente gostaria de destacar que o objetivo é fornecer realmente diretrizes para a divulgação dos incidentes graves e os sentinelas, enfatizando a importância de comunicação aberta, honesta, transparente, com os pacientes e suas famílias, quando ocorre um evento de segurança que resulte num dano ou num potencial dano. E aí a gente vai trazer para vocês alguns pontos importantes que devem estar incluídos nessa política, né? Porque o objetivo é que a política oriente a construção do protocolo e o posicionamento das pessoas diante disso. Então, os princípios orientadores, né, começam com que realmente a ideia já colocou, e Leonardo também, dos momentos de divulgação, né. Então é fundamental a gente estabelecer que realmente são 2 momentos cruciais, de divulgação. Sempre centrado no paciente, respeitando a autonomia, garantindo a segurança e reforçando a importância de se promover a confiança. Talvez eu coloco isso aqui como ponto fundamental dessa primeira ação, que deve ser realmente muito cuidadosa, e eu vou poder explorar isso na hora que a gente falar um pouquinho do protocolo. Mas eu acho que o ponto crucial aqui é realmente essa perda de confiança que o Leonardo colocou muito bem, porque naquele momento a o grau de vulnerabilidade da família, né, diante de um evento é muito, muito grande. E aí a importância, como vocês vão ver ali no como a gente esquematiza no protocolo, de realmente uma representação institucional para que isso não perca, né, para que a gente não perca essa confiança dentro da instituição, dentro da equipe. Porque nesse momento é muito comum se criar naturalmente um conflito de objetivos, né? Porque somos todos humanos. Então você tem de um lado a equipe que fica, né, extremamente sensibilizada com o evento e, obviamente, como todo ser humano, tentando não absorver esse processo de culpa, mas que de fato ele existe naturalmente entre os pares e com a família, né? E de outro lado, a família tentando entender o que aconteceu e também, da mesma forma, buscando culpados. Então, isso naturalmente cria esse conflito que abala profundamente essa relação médico-paciente, médico-equipe. Então, a gente considera, pela nossa prática, ser fundamental, né? Aí depois a gente pode discutir os detalhes na nossa discussão, de como que são essa ordem de chegada, né? Porque evento sentinela pode acontecer em qualquer momento, de madrugada, enfim, e a gente vai comentar que a importância de se chegar nessa família o quanto antes, mas se chegar de forma estruturada, né? E aí essa chegada em algum momento ter um representante da instituição, no nosso caso aqui é um representante do núcleo da qualidade, é muito importante para que não se perca essa confiança, tá? A transparência e a honestidade são fundamentais, essenciais para manter essa confiança, então a gente não deve perder isso, porém, existe sim uma subjetividade em torno dessa transparência, não no sentido da gente tentar esconder o que aconteceu, de forma alguma, mas é muito importante lembrar que estamos, como Elideia e Leonardo já colocaram, dentro de um sistema altamente complexo. E nesse momento, e a gente sabe, temos que beber na fonte de James Reason, que eventos como esse sempre são acontecem por um conjunto de encontros, de furos no nosso queijo suíço, né? Então,
é muito precipitado a gente já de cara definir uma causa raiz e dizer que aquilo aconteceu única e exclusivamente por conta de um ponto. Então, nesse momento, a cautela, como o Leonardo colocou muito bem, que o CPSI nos traz, ela é fundamental. Então, essa transparência ela deve ser realmente feita colocada de forma muito cuidadosa e, nesse momento, realmente buscando um princípio de cautela, realmente colocar para a família que sente muito e que estamos diante de um tremendo desafio de alta complexidade e que vai ser investigado para entender de fato o que aconteceu, mas trazendo que o nosso objetivo é garantir essa transparência, essa honestidade, e ali estamos como instituição, né, acima daquele grupo de trabalho de profissionais, e eu acho que isso, na nossa experiência, tem tido um resultado fantástico, né? As famílias realmente se sentem acolhidas e agradecem por essa abordagem. E aí depois também a gente até comenta um pouquinho do papel do apoio psicológico nesse momento, que eu acho que é algo fundamental, mas que a gente tem que ter um certo cuidado. Em relação ao processo de divulgação, ele se divide em 2 etapas principais, né. Essa divulgação inicial, em que a gente vai ter os fatos conhecidos, vão ser apresentados ao familiar, né, ao paciente, incluída essa mensagem de empatia, acolhimento, sofrimento, o apoio emocional e as informações sobre o processo da investigação. Ou seja, é o que a gente fala aqui, é o momento do contingenciamento, né? A gente não deve misturar esses momentos com o momento da investigação. Isso também é fundamental, porque nesse momento o natural é, dentro de um sistema complexo, é entropia, é o caos que a física nos ensina, né? E aí, para enfrentar esse sistema que tende ao caos, tende a essa entropia, somente com um processo de gestão muito forte. E nesse momento é fundamental que tenha alguém do grupo diretivo, do grupo da qualidade, seja qual for a forma como vocês se organizem, que possa organizar o comportamento dessas pessoas diante do fato, né, e evitar algo natural, que é já iniciar investigações, já iniciar inquisições, né, processos de inquéritos sobre o que aconteceu, onde que está o erro, quem foi o culpado, e isso é muito natural também, pessoal, porque nós estamos dentro de um sistema altamente hierárquico, e a gente sabe que esse gradiente hierárquico ele surge exatamente nessa hora, com todas as suas mazelas, né, sempre tentando jogar a culpa para o lado mais fraco. Então não é muito incomum a gente ver que a culpa, nesse momento, sempre recai em cima da equipe de enfermagem, enfim, né, sempre sai dos extratos médicos e tende a entrar por outros caminhos que não é desejado nesse momento. E para enfrentar isso, somente com um dirigenciamento e uma gestão muito forte, em que a gente realmente deve buscar mostrar à equipe que o objetivo é do contingenciamento e que a divulgação ela vai acontecer no momento seguinte, porque aí realmente a gente consegue mostrar para a família que o cuidado é centrado no paciente, né, e na pessoa, porque o que nos preocupa agora é como ela está, como ela vai evoluir nas próximas horas, e o que nós vamos ter que fazer para que não piore o que aconteceu e nesse momento a gente evita até que outros eventos adversos aconteçam, porque é muito incomum que eventos sequenciais aconteçam diante de uma situação como essa. Então, lembre-se sempre disso. Separem esse mundo do contingenciamento do mundo da investigação. E o segundo momento é a divulgação pós-análise, em que a gente vai ter as informações mais completas, né? As melhorias que vão ser implementadas, que vão ser compartilhadas, e essa etapa é frequentemente é importante que envolva representantes da liderança, né? Junto com da instituição, dos grupos de trabalho envolvidos no evento, junto com a família. O apoio ao paciente, os profissionais de saúde, né, é fundamental, então a gente destaca a importância do apoio emocional,
tanto aos pacientes como profissionais de saúde envolvidos nesse incidente. E aí, um cuidado aqui que o apoio emocional para esses pacientes, muitas vezes, não é a gente colocar o psicólogo na frente dele, nós já tivemos diversos feedbacks a respeito disso, né, mostrando, olha, eu não preciso de psicólogo nesse momento, eu não quero apoio psicológico nesse momento, né, tal é o grau de estresse muito bem colocado aqui pelo Leonardo, e eles colocam claramente para a gente: o que eu preciso é isso que vocês estão falando, né, da garantia da transparência, da garantia da investigação, do que vocês vão mostrar para a gente, que vão fazer para que isso não aconteça de novo. Então, temos que ter um certo cuidado na hora da oferta dessa questão do apoio psicológico, o que já é diferente com a segunda vítima, que a gente não deve esquecê-la jamais, e aí sim um apoio psicológico é muito importante. Deve também pensar na inclusão da possibilidade de reembolso de despesas dos pacientes relacionados a esse processo. Isso é muito importante, faz muita diferença. Muita gente, às vezes, comenta que isso a gente está fazendo uma assunção de culpa, né, ao ofertar isso de forma alguma, né, nós já pesquisamos isso também com os pacientes e eles se sentem bastante reconfortados com esse apoio, entendem a importância disso, então isso também pode ser um desafio dentro da instituição, então tem que ter um sistema de comunicação fluida, né, e aí a gente agradece imensamente, né, a responsabilidade do nosso board, da nossa direção e alta direção, com relação a essa abordagem dos eventos sentinelas e graves, que realmente facilita muito esse processo de liberação dessas questões de reembolso, de apoio à família, enfim, que são fundamentais e isso realmente não deve ser esquecido. Não devemos esquecer sobre aspectos específicos em situações especiais, como pacientes com problemas mentais ou barreiras de comunicação, e isso no nosso hospital, que a gente cuida de muitos pacientes crônicos complexos, isso é muito comum, né? E às vezes culturas diversificadas, exemplo, pacientes com famílias indígenas, isso também requer uma abordagem adaptada e a gente tem que estar preparado para isso. E também estar preparado para situações de incidentes em larga escala, né, onde múltiplos pacientes podem ser afetados, isso também tem que ser considerado dentro de uma política. Por fim, né, a garantia da cultura de segurança justa, então a política ela tem que enfatizar a criação de uma cultura justa, onde os erros vão ser tratados sempre com foco em melhoria contínua e não na punição, e isso é difícil, pessoal, isso é uma construção diária, em cima de um exercício diário que a gente tem que fazer, né, não é porque, por exemplo, que a gente aqui tem já um processo já um pouco mais estruturado, que a gente não enfrente esse sentimento de punição. Não, enfrentamos isso dia a dia e isso faz parte dessa entropia do sistema, desse caos que é formado naturalmente. A gente deve incentivar sempre os profissionais a participarem ativamente desse processo de divulgação, sem medo de retaliação. E, por fim, a política, né, ela tem que visar criar um ambiente de assistência centrada no paciente, promovendo responsabilidade institucional, melhoria da segurança do paciente através de uma comunicação aberta, de uma cultura de aprendizado organizacional. O foco tem sempre que ser esse, inclusive na abordagem ao familiar, né, o objetivo do aprendizado, né, de realmente a gente combater a cultura, e aí lembrando aquela célebre frase, né, do Peter Drucker, de que realmente a cultura come a estratégia todos os dias no café da manhã. Então isso, mesmo a gente se preparando, mesmo a gente escrevendo, estudando, treinando, não tem jeito, de alguma forma essa cultura vai comer essa estratégia, mas a gente tem que estar ali, pronto para esse enfrentamento, para esse dirigenciamento. E aqui, partindo agora para rapidamente falar um pouco do protocolo, eu vou ser mais resumido aqui, porque meu tempo está acabando. A gente dividiria o protocolo basicamente em cinco etapas, tá? Que eu vou abordar aqui para vocês. Primeiro, a escolha do time de apoio, né? Que eu acho que é algo bastante prático e importante, que já vi que já tem algumas perguntas aqui. Como se escolhe o time de apoio e tudo mais? Não, como a ideia colocou, não existe bala de prata para escolher esse time de apoio. Uma coisa que é central é a comunicação ser feita imediatamente para o nosso núcleo,
né? Então, no caso, ou envolve a minha pessoa, a pessoa do Leonardo e os nossos profissionais técnicos no núcleo da qualidade, essa informação ela tem que chegar rapidamente para a gente, isso o hospital inteiro já sabe, a gente vê que no dia a dia a gente consegue cada vez mais aprimorar esse fluxo de comunicação, nós estamos conseguindo fortalecer isso, mas isso é um trabalho de anos e anos em cima disso, e essa definição do time ela é feita na hora, né? Porque cada evento ele vai ter um contexto que vai nos levar à melhor definição do time. Às vezes, não é possível que exista um de nós nesse primeiro momento, e é fundamental que essa comunicação seja feita o quanto antes. Mas é óbvio que isso deve ser trazido com muito cuidado, porque se você está numa equipe, num local em que você não tem pessoas preparadas para esse primeiro momento ser feito na primeira ou na segunda hora, às vezes é melhor sim você aguardar algumas horas para que seja possível chegar um profissional da qualidade, né, ou que vocês definam, para que faça essa comunicação de uma forma mais estruturada e segura. Então, por isso que não existe um protocolo padrão para definir quem são as pessoas, né? Mas sim algo racional e essa definição sempre compartilhada com pares, né? Nunca numa em torno de uma única decisão de um único profissional. Então, independente se eu sou diretor, ou seja lá o que for, eu sempre tenho o dever de compartilhar essa decisão com outros diretores, com outros técnicos, com outros colegas que a gente trabalha no dia a dia para que essa decisão seja feita da melhor forma possível. Tá? O segundo ponto é da abordagem familiar, né? E aí realmente a gente tem que buscar aqui ter o foco no contingenciamento, né? Então, as 3 perguntas mais importantes, né, é quando, que eu já comentei, então, de preferência nas primeiras 24 horas, quem, que é isso que a gente acabou de comentar, né, e como, né? Então, durante a abordagem, realmente, como o Léo já colocou, fazer uma explicação dos fatos com dados clínicos, sem que haja qualquer especulação ou conclusão, né, limitando-se ao reconhecimento e a ocorrência do evento, formalizando esse sentimento institucional pela ocorrência. Eu acho que isso é fundamental, é a hora que realmente o paciente percebe que existe algo acima que está conduzindo essa discussão. E aqui eu vou destacar 2 observações que a gente tem dentro do nosso protocolo que eu acho que é importante. É imprescindível que nenhuma informação conclusiva seja apresentada aos familiares neste momento, informando apenas após a análise é possível uma conclusão, informando que somente após a análise vai ser possível uma conclusão sobre os fatos, uma vez que somente com a análise estruturada do evento que se torna possível identificar os fatores predisponentes ao evento. E a observação 2 do nosso protocolo é: a abordagem nunca deve fazer qualquer menção a culpados, tá? Que é algo natural que a própria família às vezes traz, né? Então daí a importância da gente colocar, né, que o papel ali é de aprendizado contínuo, e a gente até coloca de cunho prático que se eu fizer uma abordagem de culpabilização, talvez eu não existisse, eu não estaria ali, porque a cultura não permitiria que a gente estivesse, porque o objetivo seria esconder, fugir do caso, né? E a gente não conseguiria fazer essa abordagem. O terceiro ponto é do planejamento dessa abordagem, que é algo que é bastante importante, né? Após esse contingenciamento, a gente reunir a equipe para realmente fazer quais são o que vai ser considerado como item importante, e, por exemplo, nós aqui temos um ponto que até depois na discussão a gente pode trazer melhor, uma experiência muito interessante que faz parte desse planejamento, que é a gente checar as câmeras, porque nós temos câmeras de vídeos dentro das UTIs e que cobrem todos os leitos. E hoje é impressionante o impacto que a imagem nos dá na investigação desses eventos. Inclusive, avançamos nisso com o compartilhamento dessas imagens com os familiares, o que foi até algo natural que nós tivemos que lidar, porque, obviamente, as famílias rapidamente percebem que o ambiente é filmado e, diante de um evento, elas pedem para ver
as imagens. E nós enfrentamos esse desafio e temos aqui para trazer depois para vocês experiências muito exitosas nessa abordagem, com compartilhamento de imagens para resolução, né, e encaminhamento desses eventos. É muito interessante isso, né? E aí, na sequência, o trabalho de brainstorm e com as equipes, com as investigações, com as entrevistas que vão acontecendo no decorrer desse processo de investigação, que vão culminar finalmente na abordagem final com o familiar, né, que é o disclosure final, que aí sim, né, vai se fazer o pedido de desculpa, se for o caso, ou se não, explicar todo o grau de complexidade que envolveu aquele caso, mas explicando o motivo, se teve ou não uma causa raiz ou várias causas raízes, como é de se esperar, né? Não é dificilmente no evento grave você vai ter uma causa única. Enfim, um momento realmente de transparência, de abertura total com a família, para que a gente possa ter aí uma condução o mais, né, exitosa possível, e destacando aqui que na nossa metodologia, uma coisa que deu muito certo mesmo, foi fazer tanto essa abordagem na construção da própria investigação, como também na apresentação em forma de linha de tempo, né? Essa questão da linha do tempo é fundamental para que a equipe, não só a equipe, mas para que a família entenda o todo, a visão sistêmica de tudo o que acontece. Isso, a apresentação em formato de linha do tempo, ela tem um poder fenomenal de transformação e de ressignificação desses eventos, não só para a equipe, mas para os familiares também. E isso dito por eles, né? Nossa, eu nunca imaginei que fosse ver esse quadro, né, dessa forma como vocês estão nos apresentando, porque eles têm só a visão transversal. Né? Para eles, aquilo aconteceu naquele momento e eles não conseguem ter essa visão de linha do tempo que aí a gente vem e apresenta, e que é algo bastante interessante. Então era isso, de forma geral. Eu tentei aqui ser bem breve, mas peço desculpa que passei um pouquinho do meu tempo, mas eu acho que é importante a gente trazer um pouco da questão prática, né? Fechando o que realmente a Elideia e o Leonardo comentaram aqui brilhantemente, mas a gente sabe que o pessoal é ávido por essa questão prática mesmo, por isso que eu quis trazer aqui um pouquinho de compartilhamento do que a gente faz no dia a dia, e estamos abertos aí para responder um pouquinho das perguntas. Obrigado, pessoal. Nossa, quanta informação, né? Espetacular. Acho que a gente tem aqui muitas coisas, né? Muitas informações para compartilhar. Acho que fazendo uma recapitalização do que a Elideia trouxe, né? Que tem alguns pontos que eu anotei como importante. Tem muitas perguntas aqui que vão nortear essas falas, né? Primeiro, que a gente está em risco quando a gente entra no hospital, né? E aí, todos que estão aqui nessa sala hoje sabem que podem colocar alguém em risco, né? Porque a gente está cuidando de uma vida, de um paciente num local muito complexo. Isso é importante que a gente sempre tenha em mente. Alguns dados importantes é quem deve receber o disclosure, né? Tem uma fala que tanto a Elideia, o Leonardo e o Fábio trouxeram, que é quando eu faço a primeira abordagem, e ela precisa ser feita nas primeiras horas, porque ela vai diminuir a ansiedade do paciente e propriamente do familiar. É que eu não leve para eles nenhuma subjetividade do que aconteceu, porque isso vai entrar no fórum de investigação, que eu traga para eles o acolhimento dessa família, né? Que eu seja sensível e empático com eles. Justamente porque nós vamos ter um tempo de investigação e que normalmente ele não é curto, né? Ele pode durar 30 dias, né? Porque você tem que fazer uma análise muito acurada disso tudo. Essa informação, ela sempre vai chegar, como o Fábio disse, e o Leonardo, através da qualidade. Então, quando nós temos um evento, a gente abre um evento adverso, que vai para o núcleo de gerenciamento de risco. Quando é um evento tão grave, é muito importante que os hospitais, né, que o gestor da área
ou o médico, o enfermeiro que esteja ali vinculado, ele já faça essa comunicação também, não só envie através de plataformas, e-mails, como cada um tem o hábito de fazer, né? Por quê? Porque a gente precisa agilizar e dar o retorno mais breve para esse paciente. E uma outra coisa que eu acredito que é bem importante é que a segunda vítima, ela vai ser cuidada, ela vai ser tratada. No primeiro momento, onde a gente vai conversar com essa família, essas pessoas envolvidas no processo, elas não vão estar nesse contexto, justamente para que a gente não tenha exposição, mas que durante a investigação, todos vão ser escutados pela qualidade. Então, acho que esses dados é importante, todos trouxeram, mas que a gente deixe bem alinhado com o nosso time. Nós temos várias perguntas aqui, então eu pensei em fazê-las e aí vocês vão respondendo e a gente vai conversando. Pode ser assim? Bom, a Adriana pergunta se, no momento inicial da aplicação do protocolo, no caso de um evento sentinela, se os familiares prontamente acionarem a polícia. Como a gente deve fazer? É uma pergunta bem capciosa, mas que pode acontecer. Pode, não sei se eles querem começar, mas eu entendo que assim, são dois momentos que a gente vai ter que abordar, né? Trabalhar como é que teve esse acionamento aí e pedir à turma que nos dá apoio jurídico a trabalhar esse assunto, mas não deixar de fazer o disclosure, né? Tentar separar os momentos, porque nós não estamos trazendo, como todos eles disseram, culpa para esse processo. Não sei se eles concordam. É sim uma situação muito difícil, a família fica sempre, quando ela está já envolvida ali, entendendo o que aconteceu no evento. É natural que isso possa acontecer, mas eu acho que a gente tem que separar as duas tratativas. Uma é como eu vou dar informe do que aconteceu como evento, quem eu vou chamar, e aí seguir todo o protocolo que já foi dito aqui, e a outra, uma ação judicial que tem que ter apoio. Concordam, Fábio e Leonardo? Eu acho que é isso mesmo, né, e eu complementaria a ideia que essa questão do chamar a polícia é realmente normal, é esperado, a gente aqui também vivencia às vezes essa questão de ameaças, e hoje a gente aprendeu que o que faz essa diferença é o tempo de resposta da instituição, né. Uhum. Quanto mais rápido você responde a esse evento, menos chance desses caldos entornarem, digamos assim, né. Porque realmente a família, ela está ali participando daquele conflito de objetivos que foi criado ali, né. Em algum momento os objetivos se separaram. E aí ela está na expectativa de retornar isso ao prumo. E se a instituição chega, né, como instituição, uma representante, eu acho que a chance disso diminuir é muito grande. Agora, é óbvio que tem aquelas pessoas que já têm essa intenção, que aí não tem jeito, aí paciência, né, vamos ter que receber a polícia, explicar o que aconteceu, enfim. E na maioria das vezes a coisa, se você está trabalhando dentro de um protocolo, né, com uma estrutura, o mais importante é a gente realmente se preparar para isso acontecer. E isso tem que realmente você tem que pensar: "Olha, vamos chamar a polícia, e aí, como é que vai ser?". Tudo bem, nós sabemos o que vamos fazer quando a polícia chegar aqui, quem que vai abordar. Então é até interessante que às vezes isso possa estar dentro de um protocolo, abordado dentro de um protocolo, tá? Eu vou fazer uma pequena complementação. Embora esses fatos, esses eventos de polícia, judicialização, eles fiquem marcados na instituição, mas não é o dia a dia. Uhum. O nosso dia a dia são pais que querem ouvir, eles estão dentro do ambiente de, embora muita ansiedade, eles têm uma confiança na equipe, só que, como foi muito bem colocado pelo Fábio, essa confiança, conforme o tempo passa, ela vai se esvanecendo, ela vai se esvaindo. Então, se a gente não for imediato, pronto, transmitir confiança para a família, essa perda da confiança pode se desdobrar em situações ou circunstâncias absolutamente inesperadas que não fazem parte do disclosure, que não fazem parte do processo de análise de evento adverso, que não fazem, isso diz respeito a outras circunstâncias institucionais, né?
Eu queria até, E antes da tem, gente voltar, desculpa, Ana, antes da gente imagina. voltar às outras perguntas aí, deixar claro uma coisa que passou, todo mundo falou, mas eu não sei se quem está ouvindo entendeu a importância. A gente só pode chegar nesse disclosure se antes a gente soube fazer um bom protocolo de Londres ou uma boa investigação. Uhum, Deixar bem claro isso. Então, assim, se eu não tiver toda a estrutura, o Fábio foi falando isso toda hora, tem que avisar o núcleo, a Ana Lúcia fez questão de chamar a atenção, a qualidade tem que estar envolvida. Então, gente, se a gente não tiver esse processo de investigação de evento maduro, não adianta querer pular para ir para disclosure, não. Porque aí nós vamos ter um montão de perguntas que estão sendo colocadas aqui. Quando eu tenho um processo maduro, quer dizer, quem vai participar, a pessoa está fragilizada, a segunda vítima, nesse momento, ela vai estar na discussão ou não, eu tenho que ter isso como um padrão de análise do evento. Depois que eu tiver esse evento bem analisado, quer dizer, se eu tenho essa maturidade de analisar muito bem o evento, eu posso partir para o ponto de entender como fazer um protocolo do disclosure. Mas se eu não uhum, tiver o núcleo de segurança, entender o que é evento grave, o que é evento moderado, o que é leve, como é que eu faço, cultura justa, como é que eu trato a segunda vítima, né? Quais são os fatores contribuintes, até o próprio povo do que nos ajuda, o judiciário, né? De uma última pergunta aí, porque, gente, é mudança de cultura, o Fábio falou. Se no primeiro momento eu chamar uma equipe e o médico está junto para poder fazer análise de qualquer evento, as primeiras discussões é natural que isso vá resvalar para alguém, não está comigo. Não, gente, está com todos nós. O evento aconteceu nessa instituição. Como nós somos responsáveis por isso. Uma pessoa foi a última queijo suíço, né? A última pedacinho de uhum. queijo suíço que pegou aquela medicação e fez trocada. Mas isso é um processo que nós precisamos entender. Então, chamar bem claro que antes do disclosure, tem toda a parte da cultura de segurança que tem que estar madura nessa instituição, né? E assim, o board tem que estar muito envolvido, né? Que é isso que o Fábio trouxe, né? Porque se você não tiver alta gestão junto, a gente não vai conseguir fazer um disclosure adequado. E Não. como ele ideia trouxe, né? É muito importante que, no mínimo, práticas médicas esteja junto com a gente, a área envolvida, gerente de qualidade é muito importante, porque a gente vai precisar capacitar as pessoas para fazer essa abordagem, jurídico e marketing, né? Nem sempre o jurídico vai estar no primeiro disclosure e o marketing também. Mas se tiver um risco para a imagem da instituição, ele também precisa ser sinalizado para que possa participar conosco, né? Então, é complexo. Tem uma outra pergunta aqui que a Kelly gostaria de saber como que nós fizemos para capacitar a equipe para que elas estejam preparadas para essa comunicação tão difícil. Ela trabalha no hospital escola, tem um volume alto de profissionais além de rotatividade, e quais as estratégias que ela pode usar para ela começar a capacitar as pessoas que têm essa competência para fazer o disclosure. Fábio quer falar? Eu ia É, dizer que tem que a falar de gente comunicação difícil, né? Notícias ruins. exatamente. Esse é um trabalho, sem dúvida, que a gente aqui está sempre em construção, né. Veja que a gente já apresenta aqui política, protocolo, uma certa experiência, mas realmente eu posso dizer que o nosso tendão de Aquiles é o treinamento mesmo, né. Tanto é que o Leonardo colocou, né, como fazendo parte dos nossos, sei lá, inúmeros PDCAs que nós giramos, né, nós estamos programando para os próximos meses realmente um treinamento mais focado dentro dessa visão dos champions locais, para ver se a gente consegue realmente consolidar um modelo mais seguro, né. Mas no momento, o que que a gente fez, né, até depois peço que o Leonardo comente um pouco, em algum momento nessa jornada, ele mesmo, Leonardo, que tem uma expertise nisso, treinou vários membros da equipe com relação a conversas difíceis, que eu acho que é algo fundamental, né, é uma estrutura básica, não só para os momentos, né, de evento sentinela, mas para momentos de forma geral. Então hoje a gente sabe que o processo de comunicação, ele é muito importante, e a gente utiliza cada cada momento, né, que acontece um evento sentinela, para realmente aprender cada vez mais, aproveitar e treinar a equipe, reunir a equipe, e isso realmente vai criando, é nítido que isso vai esse próprio exercício de transparência, né, ele vai criando um ambiente de educação e treinamento, que é aquilo que eu falei, que vai permitindo que a equipe entenda, né, algumas coisas como fundamentais, e uma delas é essa: "Olha, aconteceu um evento, quem é que eu tenho que avisar imediatamente? É a equipe do núcleo da qualidade". Isso é algo fundamental,
né? O pior cenário é uma equipe de qualidade saber que um evento aconteceu 24, 48, 72 horas depois do evento ter acontecido. Aí o caldo já entornou, é terrível, Uhum. né? Então, uma vez que a gente saiba, no momento oportuno, realmente o próprio processo de condução do fato, ele funciona muito como um processo de treinamento, né? E não se enganem, tá? Isso é algo que resvala aquele departamento. Isso corre por todo o hospital, né? Então, realmente, eu considero ainda como um desafio a gente enfrentar essa questão do treinamento e é o que a gente tem tentado fazer aí no dia a dia. Também iria por esse caminho, treinamento em comunicação de notícias difíceis, simulações, mas eu acho que o maior treinamento é o exercício diário de análise de evento, entendeu? E Uhum. esse núcleo de segurança, ele acaba amadurecendo isso. E eu queria deixar para todo mundo uma indicação, tomara que mostre aqui, porque eu acho que é Tá obrigatório, mostrando. né? Que é o livro aí, A Organização Sem Medo. Gente, temos que ler esse livro, tá? Uhum. Originalmente não é o assunto só da saúde, é de que a organização com confiança, onde a gente tem mais confiança, e a autora começa a fazer uma pesquisa, e ela estranha que, assim, naquela organização que ela achava mais madura, acontece mais erro. Ela fala, tá errado, né? Não é assim, deve ter eu fiz alguma coisa errada na pesquisa. Não, gente, não está errado. A organização mais madura vai ter um número maior de eventos notificados, né? Uhum. E aí a gente precisa entender como fazer as nossas organizações serem mais maduras, aquelas onde as pessoas têm confiança, onde as pessoas têm abertura para falar sobre o tema, tá? Então, eu deixo Exato. essa Ah, sugestão aí de leitura. a Carla fez uma pergunta aqui que eu vou responder como enfermeira, né? Como o disclosure afeta a relação enfermeiro versus pacientes? Carla, afeta não só a enfermeira em si, mas o técnico e a equipe toda assistencial, né? Por isso que a gente tem que ter bem estruturado o apoio à segunda vítima, porque não só a pessoa que está envolvida diretamente nesse evento, mas todos que estavam ali ao redor dela vão se sentir é, 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 fugiu a palavra, sofridos, vamos dizer assim, né, por esse momento. Então, é importante que a gente tenha, como eles falaram, uma coisa bem estruturada, que é também o atendimento à segunda vítima. A, a Cristine perguntou como iniciar o preparo, a capacitação da qualidade, no caso, para lidar com a organização, no comportamento nessa fase e no contingenciamento. Como que a gente prepara a qualidade para que ele tenha esse apoio junto ao disclosure? De novo, a qualidade tem que ser uma qualidade madura que sabe liderar esse grupo de segurança, né? Na nossa prática da Redditor, a gente não tem um gestor de risco à parte da qualidade. O gestor de risco está dentro da qualidade, porque a gente entende que o processo é um só. Então, tem que estar muito bem capacitado nas ferramentas da cultura de segurança, do entendimento da análise de evento, da política que a gente descreveu, que tipo de evento é, entender a importância de todas essas dimensões, uma interface com a experiência do paciente, porque entender que isso é um direito do paciente, né? Ter a informação do que está acontecendo. Então, quando eu tenho uma experiência, um grupo que trata experiência para mim, eu não tenho a parte também. Experiência é de todo mundo, perpassa todas as Uhum. instituições. Então, é entender as dimensões dessa experiência e entender que trabalhar disclosure é uma das dimensões importantes. Capacitar, nós na Redditor fizemos uma parceria com a aviação, com o piloto. Então, a gente tem trazido as capacitações da aviação para o nosso dia a dia, porque aí a gente fala de distanciamento de poder, a gente fala da importância de analisar os eventos, a importância dos checklists, a importância da liderança nesse processo, foi muito bem colocado e realçado aqui pelos participantes. Se eu não tiver liderança, né, a Ana Lúcia trouxe isso, desiste, né, gente? Aí nem dá para Uhum. começar. E muitas vezes a gente É. vive 12 anos no hospital que eu acreditava que eu ia mudar a cabeça do diretor. No final, eu mudei do hospital porque o diretor não ia mudar. Ele não acreditava em nada disso. Para ele, isso era um papel na parede. Né? Acreditação, qualidade, segurança, é só para poder divulgar que eu tenho. Não é disso que a gente está falando. Então, a qualidade tem que ser uma qualidade que entenda
principalmente de segurança do paciente. Quando ela entender de segurança do paciente, aí sim nós vamos trabalhar as técnicas de comunicação de notícias difíceis, a importância do não distanciamento, né, de poder, ou seja, de estar todo mundo claro na mesma linha. Não é fácil não, gente. Por isso eu disse, o tema é desafiador quando a gente começou, mas temos que começar. É, verdade. Leonardo? Eu posso complementar um pouquinho. Quando a gente fala de treinamento, capacitação, a gente está falando sobre a perspectiva agora do profissional de saúde, né? E Uhum. nós não fomos treinados para isso. Nós não tivemos isso na graduação. Nós trabalhamos, são profissionais altamente habilitados, são profissionais com performances extraordinárias, são profissionais muito bons na área deles, mas quando ocorre um desvio do processo, quando ocorre algo inesperado, eles travam, eles não sabem o que fazer, eles não sabem por onde começar. E aí vem o grande desastre. Eles se afastam da família. É a família complicada, é a família, como é que chama? É a família difícil, família. Tem um monte de nomes para isso, né? Mas isso só reflete uma angústia do profissional de não saber lidar com a situação. E a gente tem trabalhado com a equipe, ainda de uma forma incipiente, a gente está num caminho muito longo ainda, mas que quando essa circunstância acontece, não se afaste, se aproxime do paciente. Ele busca informação, ele busca todo esse arcabouço que foi colocado aqui na nossa instituição. E a gente pretende, e aí é um pensamento que nós temos, né, não basta somente treinar habilidades, nós temos que treinar estruturas. Então, estruturas conceituais de ensino. Então, a gente tem uma das mais conhecidas, e aí só para compartilhar o que eu estou querendo dizer, dentro de cuidados de final de vida, por exemplo, em terminalidade de UTI, existe uma mnemônica chamada Value, que é da Universidade de Washington. Ela foi estruturada, ela foi aplicada em 22 UTIs francesas e foi verificada eficiência na redução de estresse pós-traumático dessas famílias. Porque o profissional, ele ouve um treinamento, ele faz sentido para ele, é muito interessante, mas ele tem dificuldade do take-home message. O que eu vou levar? Porque é igual a parada cardiorrespiratória na enfermaria. Ela acontece uma vez a cada 3 meses. O profissional não tem essa vivência continuada com a circunstância de risco. Então, eu queria trazer esse complemento, que eu acho que o treinamento e capacitação com instrumentos que façam sentido e que ele possa usar, seja usável no dia a dia, é fundamental. Eu acho que o que foi trazido bastante aqui é que a gente precisa de metodologia para fazer isso, né? De ferramentas. A gente falou bastante aqui sobre o Instituto Canadense de Segurança do Paciente, que é o CPSI. Falamos um pouquinho do Protocolo de Londres, que trouxe algumas inovações, mas melhor do que isso é você entender esses protocolos e ver como é que você vai desenrolar isso dentro da sua instituição, porque cada instituição tem uma forma de agir. O que a gente não pode deixar de fazer? A gente não pode deixar de fazer o disclosure, a gente não pode deixar de ter transparente, de ser empático e transmitir confiança para os nossos pacientes. Porque a internet está aí, né, gente? Se a gente não trouxer, é aquilo que a ideia trouxe, eu acho. Quanto mais você demorar, mais risco de polícia, de judicialização a gente vai ter. E uma coisa importante é que quando a gente for fazer a primeira fala com o nosso familiar, com o nosso paciente, primeiro, acho que a ideia trouxe um pouquinho disso, é entender, aquele é o melhor acompanhante para escutar? A gente tem que saber, porque às vezes ele não quer escutar, né? E segundo, eu não posso falar em termo técnico, né? A gente tem que falar da forma mais fácil para que aquela família entenda o que eu estou querendo dizer para ela. E aí tem uma pergunta aqui que é qual o número mínimo de profissionais para fazer o primeiro disclosure? Não tem número mínimo, né? Mas obrigatoriamente precisa ter alguém da qualidade, né? Eu acho que obrigatoriamente precisa ter alguém assistencial e o médico, que é o de práticas médicas ou que tiver destinado a fazer essa atividade. Por quê? Eu nunca vou poder passar o que eu penso daquilo, é o fato que aconteceu. Eu não posso ser subjetivo nesse momento para não comprometer a investigação, né? E o desfecho final desse evento. Não sei se vocês concordam. Concordo, e é isso, é a transparência, é ter a segurança no que a gente viu até agora, no que a gente conhece até agora, e passar essa confiança para a família de que isso vai ser investigado.
Algumas Uhum. pessoas falaram aqui que tem que treinar as pessoas não só tem que ter mais treinamento de comportamento. Tem mesmo, gente. A gente foi se afastando enquanto saúde também dessa compaixão que a gente tem que ter pelo outro, né? Mais do que a Uhum. empatia de colocar no lugar do outro, é de ter uma ação para resolver o problema do outro. E também ontem eu participei de um outro evento, o Gabriel, acho que trabalha com você, o Della Costa, né, Ana? Sim, trabalha, nosso Gabriel estava superintendente na médico. mesma. Isso, é uma graça. Estava na mesma mesa que eu e ele estava falando assim: olha, e aí já foi dito aqui também, acho que Fábio e Leonardo usaram a expressão. Não é um cuidado centrado no paciente, é um cuidado centrado na pessoa. Porque eu não estou falando só daquela pessoa que está doente, eu não estou tratando daquele momento como paciente, mas porque vem junto toda a minha situação de pessoa. Né? Então, como Sim, trabalhar isso para essa pessoa que está junto com a gente nesse momento? Sofrendo um dano de uma ação que a gente sabe que é infelizmente possível de acontecer dentro das instituições, né? Eu lembro muito de queda. Queda, para mim, hoje é a minha maior dor na rede uhum, dor. A uhum, gente já conseguiu trabalhar muitas coisas de infecção de corrente sanguínea, infecção de sítio cirúrgico, mas quando eu chego na queda, eu ainda tenho barreiras que não conseguimos contrapor. Já passei do momento de trabalhar piso, todo mundo tem piso antiderrapante, tem sinalizador, tem orientação, tem na placa lá o risco está colocado, informa a família, tudo que todo mundo já fez e o paciente resolve sair sozinho do leito e ele cai, né? Apesar de ter toda uma estrutura já feita de um protocolo. Então, é como conseguir colocar para esse paciente os riscos e quando acontece um dano e é um dano grave, envolver a equipe, que é importante comunicar. A maior barreira nossa primeira é essa. E ela é muito. Alguém perguntou como falar com o cirurgião. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos deixar isso para o final, porque esse é o mais difícil, né? Justamente aqueles que foram os primeiros na educação da qualidade e segurança, com o CUDMA, são os mais difíceis. Nós chamamos o é, cirurgião para conversar sobre retenção de corpo estranho, compressa, e entendendo e explicando para ele todo o que era o aprendizado daquele evento. E a técnica abordou ele logo no início, doutor, quantas compressas o senhor tem na mesa? Porque eu te dei 10, eu só tenho 6. Ele fez uma matemática, 10 menos 6 é 4, eu tenho 4. E a gente mudou o processo. Não é perguntar quantas você tem, é perguntar, olha, não é perguntar quantas sobrou aí, é quantas você tem para daí para frente eu buscar as 10 que eu tive que te dar. Quando a gente chamou ele para uma uhum, conversa, para poder fazer a nossa análise do evento e depois o disclosure, ele falou: poxa, eu trabalho há tantos anos em tantas instituições acreditadas e eu nunca participei de uma reunião dessa. Não tem jeito de não é. deixar o cara participar. Nós temos que envolver. Mesmo que no primeiro momento vai ser difícil, que ele não vai entender, que essa linguagem não estava pronta para ele, que ele já está achando que a gente está querendo judicializar ele, nós temos que começar, tá? É. Então, não é fácil, mas precisamos. E só de estar aqui, E, algumas pessoas já elogiaram mesmo. Só da gente estar o tempo todo desse, falando numa jornada de experiência sobre o risco da comunicação difícil, eu já acho sim. que já estamos muito avançados, né? E aí, só complementando isso que a Elideia trouxe, né, que a gente já está aqui caminhando para o fim da nossa discussão, é que quando ela trouxe o cirurgião aqui, por que que é importante? Primeiro, a qualidade está madura. E segundo, a alta governança da instituição nos apoiar. Porque a gente começa com isso trazendo eles exatamente para tratar esses eventos, compressas, gases, né? E aí eles já começam a participar, porque não é só uma área que está chamando, é a alta gestão da instituição que está pedindo o posicionamento deles. E é mais difícil, mas eles começam a se habituar com essa nova forma de cultura que a gente precisa tratar, porque os pacientes são deles, né? O paciente, ele literalmente é o do médico, é o médico que acompanha. Então, quanto mais envolvido a gente conseguir trazer esse médico, mais efetividade a gente vai ter em todo o processo, porque eu digo sempre, assistência vai. Ela vai fazer, ela vai tocar, ela vai construir, mas a gente precisa da equipe médica junto com a gente. Então, é trazendo ela para esses primeiros contatos, junto à qualidade para gerenciamento de eventos adversos graves, moderados, né? E nominando os envolvidos. Por isso a investigação é tão importante, né? Nós estamos caminhando para o final, então eu vou deixar esses próximos 5 minutinhos que a gente tem para que os nossos painelistas possam trazer uma informação última, né? E fiquem à vontade para a gente ir caminhando. Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que a gente vai ter que fazer outro painel, viu, Elideia? Para a Eu gente prometo. conversar agora sobre cases, trazer cases práticos.
Eu achei. Teve muitos elogios também, né, Ana? Eu acho que o meu recado é Sim, só isso, gente. Se paramos tantos, que no início a gente teve quase 400 pessoas logadas aqui. Se tantas exato. pessoas já estão mobilizadas para esse tema, acho que nós estamos no caminho, né? Nós que já estamos Isso. nessa trajetória há muitos anos, eu falo que eu nem falo mais quanto tempo, porque o povo vai somando, vai chegando às conclusões. Mas, assim, é entender que nós estamos no caminho certo mesmo. É um direito do paciente. Tá aí a internet, a inteligência artificial e tudo que vem junto para dar suporte a esse paciente que cada vez mais quer se ver envolvido no cuidado dele. Então, nós precisamos aprender a ser transparentes. Eu acho que o disclosure é uma técnica de transparência do que realmente acontece. As pessoas têm que ter ciência de que quando entram num ambiente de saúde, principalmente hospitalar, eles estão correndo risco sim, e nós precisamos de envolvê-lo no cuidado. A gente comentava antes, e eu vou terminar falando exatamente da experiência da pediatria. Pediatria é uma área que a gente vê muitos pediatras indo para a gestão, a minha área originalmente foi pediatria e neonatologia. Por quê? Porque a gente tem uma visão sistêmica, que é um atributo da gestão, entender o todo. A gente coloca o paciente no centro do cuidado, a pessoa no centro do cuidado, a mãe, a criança, a avó, os acompanhantes que estão ali naquele momento, porque eu acho que é um momento extremamente frágil para todos nós, quando a gente tem um paciente, um filho, né, uma criança sendo cuidada numa instituição hospitalar, então a gente entende isso e eles realmente entendem o cuidado do paciente. Eu sou da geração, quando colocaram a mãe na UTI, eu falava, vou parar de dar plantão, porque eu não vou aguentar essa mãe chata aqui comigo o tempo todo. Passou 2 meses, eu falava, cadê a mãe dessa criança? Sem ela eu não pego plantão, porque ela consegue me passar muito mais informação da criança. Então, é entender eles no plano de cuidado. E aí sim ser transparente quando, infelizmente, o percurso, a jornada dele é atropelada por um momento que a gente Uhum. não gostaria, mas que infelizmente é comum de acontecer, né? Se a gente É trabalha no ambiente verdade. seguro, a gente consegue ter mais confiança e dar essa informação. Então, que a gente Uhum. leve esse tema para os nossos hospitais, acho que é isso importante. É verdade. Leonardo? Eu queria compartilhar que eu estou bastante feliz, estou saindo energizado dessa reunião, de forma que a gente está vivenciando um momento muito relevante no Brasil, né? A gente está num momento de construção e a gente está convergindo. A gente hoje conseguiu perceber muitas convergências, muitas similaridades de experiências e de caminhos, e a gente está nesse caminho de construção cooperativa, né? Com vários atores e vai chegar a hora que a gente vai precisar também trazer para essa construção os familiares, né? Que ainda não aconteceu no Brasil e a gente, em breve, a gente vai ter isso, né, na construção do nosso modelo brasileiro. E eu acho que esse movimento que a ANAP coloca, esse espaço que a ANAP abre, é um espaço muito interessante, que ele se soma a diversas outras iniciativas que a gente tem visto, tem acompanhado e tem admirado, inclusive, pelo Brasil. Obrigado pela possibilidade de participar. Obrigada, Leonardo. Fábio? Bom, Ana, queria só complementar duas coisas aqui que não deu tempo, porque realmente a ideia cantou a bola, ó, vai faltar tempo, faltou mesmo. Faltou. Mas pegando o gancho dela, né, dos rótulos que ela trouxe, que também teve uma participante aqui que também colocou, nós tivemos uma experiência muito legal de enfrentamento desses rótulos, né, da família chata para a família ativa, inclusive com esse compartilhamento nos huddles, e isso eu mesmo fiquei impressionado como isso pegou, né? E isso é uma coisa que realmente, pelo menos funcionou aqui com a gente, queria compartilhar. E por último, trazendo um pouco dessa experiência de quem participa do disclosure, né? Na nossa visão aqui, realmente só confirmando que a ideia colocou, né, de um profissional da qualidade, se possível, sempre trazer o médico que tem contato com aquela família, né, é Uhum. fundamental, porque isso faz parte da permanência da confiança, e, se possível, também uma enfermeira, porque a enfermeira, né, coordenadora, ou seja, quem puder ser da área de enfermagem, tem uma visão sistêmica e horizontal que é muito importante. Então, eu daria essa dica de pelo menos esses 3, não mais do que isso, né, excepcionalmente ter Uhum. mais do que esse número, pelo menos a nossa experiência tem sido bem legal. E por último, agradecer, né, a ANAP, agradecer a Lideia, você, por esse honroso convite, a gente está muito feliz, eu acho que foi uma grande sacada, como já colocado aqui pela Lideia, realmente eu acho que disclosure faz parte da experiência do paciente, eu não tenho a menor dúvida disso, né, a gente também inclui aqui como processo de experiência, e realmente dizer que eu acho que a gente vai melhorar isso quando a gente
realmente tiver mais encontros como esse aqui, né, de mostrar transparência, porque se a gente quer ser transparente dentro das nossas instituições, a gente também tem que ser fora, né, e isso é algo que trouxe muito avanço para a experiência da aviação, né. Uhum. Se algum problema na aviação acontece no aeroporto, não amanhece no dia seguinte sem que do outro lado do planeta já se tenha essa informação, porque isso já faz parte de uma rede natural que existe. E se isso acontecesse dentro do nosso ecossistema de saúde, com certeza a gente evitaria muitos, muitos eventos adversos graves. Mas infelizmente a gente ainda não consegue fazer isso. Então eu acho que iniciativas como essa da ANAP são muito importantes para que a gente comece a trabalhar, né, a partir desse relato de experiência. Adorei a ideia da gente ter outros encontros, compartilhando experiências práticas, eu acho que isso é muito legal mesmo, e estamos aí à disposição, né, para continuar, contribuindo para esse ecossistema tão complexo e tão desafiador que é a nossa área da saúde, sem dúvida, o sistema mais complexo do planeta. Não existe nada mais complexo, então isso para nós deve ser uma honra, né? Mais do que um problema, deve ser uma honra nós hoje sermos reconhecidos como profissionais que trabalham no sistema mais complexo do planeta, não tenho a menor dúvida disso. E buscando conhecimento sempre para melhorar a segurança do paciente, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu agradeço também, eu estou lisonjeada de poder estar participando com vocês, pessoas renomadas que estudam muito isso, é muito importante para a gente precisa seguir nessa construção, e quanto mais hospitais, mais profissionais a gente agregar essa cultura, mais segurança o paciente vai ter no decorrer do tempo dele que ele precisa dessa hospitalização. Nós vamos finalizar, mas antes eu gostaria de pedir que todos abrissem as câmeras, porque a Nicole vai fazer uma foto do nosso evento para depois deixá-la para vocês. Então, ela pediu que todos abram a câmera e aí ela vai me avisar assim que ela fizer a foto. Agradecendo mais uma vez, muito obrigada. Uma boa quinta-feira a todos, um bom feriados e até a próxima Jornada Digital ANAP. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Valeu. Boa tarde.